Fala rapaziada, como é que vocês estão? Beleza? Há muito tempo eu comento que só existem duas maneiras de se dar perda total em um carro. A primeira delas, como todo mundo sabe, é a questão de valores. Se a gente atinge aí no orçamento desde o inicial 50%, já é considerado perda, porque se no inicial já deu 50%, é bem provável que no orçamento complementar vai chegar em 60%, 70% e por aí vai. Mas hoje, e a outra maneira de se dar uma perda total é uma perda total técnica. O carro que eu vou mostrar hoje é um Sandero RS, que eu fiz uns stories outro dia e a galera pediu muito vídeo desse carro. Eu tô inclusive colocando uns cavaletes aqui dentro, porque vai ser uma perda técnica, até porque não foi feito nem vistoria desse carro ainda. Mas eu já sei que se trata de uma perda total por alguns pontos que eu já vi no carro. Ele danificou muito a estrutura do carro. Então acompanha o vídeo de hoje, porque talvez seja o único vídeo que vocês encontrem na internet falando sobre perda total técnica, onde a estrutura do carro foi tão abalada que viável não é interessante fazer a recuperação. Ou se fizer a recuperação é bem provável que não vai ficar de acordo, porque o carro dobrou inteiro. Acompanha o vídeo aí até o final e para quem é novo no canal, já aproveita, se inscreve, ativa as notificações. A Tony Mac coloca 3 vídeos toda semana, uma oficina de mais de 50 anos e você sempre tem aquele amigo que gosta do mundo automotivo. Indica, compartilha o vídeo também, manda ver no comentário, manda ver no like, que isso ajuda a gente a ter mais engajamento e mais gente recebe as nossas notificações. Então, roda a vinheta aí que eu já volto. Vou acertar o carro aqui no cavalete e vou mostrar pra vocês a porrada que aconteceu nesse Sandero RS que, ó, quebrou até o disco de freio. Se preparem aí que serão fortes emoções nesse vídeo de hoje. Vamos lá então, pessoal. Eu costumo chamar o Sandero RS do verdadeiro tanque de guerra. É uma verdade, a Renault pegou um carro que já tinha uma carroceria bem conceituada aí, já tinha uma carroceria robusta, colocou uma mecânica 2.0, deu uma recalibrada ali na parte de suspensão, freio. A linha RS da Renault faz um desenvolvimento na linha esportiva muito bacana e é um carro simplesmente indestrutível. Quando eu digo indestrutível, é que ele serve tanto para você usar na cidade, viagem, quanto você colocar ele na pista e moer, que o carro simplesmente não quebra. Gosto muito do Sandero RS, considero ele indestrutível, claro, só não é indestrutível a batidas, como foi o caso que aconteceu aqui. Quem olha esse carro de frente fala até que não aconteceu nada, ele deu uma desalinhadinha na frente, coisa leve, coisa imperceptível. Aqui a gente nota um pequeno vinco no capô e abrindo o capô a gente vê que tem alguma coisa, né? Deu alguma torcida, porque o farol tá quebrado, a ponta do paralama levantado, mas estruturalmente a frente foi pouco afetada. Eu não sei como foi a batida, eu não conversei com esse cliente, mas vocês vão analisar junto comigo, porque a gente tem uma batida na lateral do carro que parece uma mureta, né? Guarda-reio de estrada ou mureta. Eu falo mureta porque tem tanto a tinta amarela quanto a tinta preta. Então parece realmente que pegou aqui uma mureta. É bem provável que esse carro tenha rodado em uma estrada, em uma curva, não sei bem. E daí quando ele rodou, peraí que às vezes passa caminhão aqui, faz um barulhão. E aí quando ele rodou, geralmente quando tem um vídeo famoso, mas é um Subaru, é um 2001, brincando ali numa pista, e daí quando ele vai dar uma saída de traseira, quando ele vai tentar fazer um drift, a roda traseira bate na guia, a roda dobra assim, porém quando pega uma porrada em cima da roda, não é só a suspensão que danifica, não é só a roda que quebra, não. Tudo onde vai fixado a suspensão é a carroceria do carro, é o monobloco do carro, onde vai fixado aqui a parte de suspensão dianteira. Existe a manga de eixo, bandeja, agregado, e o agregado é fixado aonde? Nas longarinas. Na suspensão traseira, o eixo traseiro é fixado aonde? Também na carroceria, na parte traseira, nas longarinas. Eu deixei inclusive aqui cavalete, macaco, porque eu vou levantar esse carro e mostrar para vocês o que aconteceu de baixo. Mas antes disso eu quero avaliar melhor o que aconteceu aqui por cima. A batida parece que foi forte, porque dá uma olhada, roda. Ixi, chegou o compressor ligando para me atrapalhar. Dá uma olhada o que aconteceu no aro de roda. Aqui é uma roda original Renault. Não vou falar que é uma roda de má qualidade, porque se fosse uma réplica, alguma coisa assim, poderia ser uma roda mais frágil. Mas não, a batida foi forte aqui em cima da roda, ó. Quebrou 4 palitos da roda. Foi forte em cima da roda.
desalinhou um pouco a dianteira, mas a parte mais forte estruturalmente foi na traseira. A porta dianteira parece que só deu um ralado, mas quando a gente chega aqui na parte de porta traseira, suspensão traseira, dá uma olhada, a porta traseira não abre. Dá uma olhada como a porta e a lateral afundaram, com isso levou junto caixa de roda. Olha o que aconteceu aqui na parte de cima da porta. Olha como a estrutura do carro foi danificada. E aí a batida pegou em cima da roda traseira. A roda traseira, ela não quebrou como a roda dianteira. Dá pra ver que tem marca de guia realmente, ó. Olha o que ela arrancou de material. Ela não chegou a quebrar, mas ela dobrou pra dentro. Se vocês verem a roda de perfil, olha como ela dobrou para dentro. E para fazer isso na roda, toda a parte da suspensão traseira foi danificada. Olha o disco de freio, quebrado. Ah, Gui, é o disco perfurado. O disco perfurado, ele tem menos resistência. Até uma curiosidade que eu posso explicar para vocês. Para que serve a perfuração no disco de freio? Nenhum disco ele é fabricado perfurado. Não existe. Me corrijam se eu estiver errado. Recentemente eu conversei com um rapaz que trabalha com freio de performance e me deu essa informação. Mas nenhuma fábrica consegue fazer o disco perfurado. O disco ele é feito fechado e depois ele é perfurado porque você tem uma dissipação maior de calor. Então ele é perfurado para poder esfriar mais rápido. A verdade é essa. Ele tira um pouco de resistência do disco, é claro. A superfície dele é um pouco menor. Isso causaria a quebra do disco de freio? Não sei se chega a esse ponto, porque eu vou mostrar lá embaixo para vocês o que aconteceu em toda a suspensão traseira e na estrutura do carro. Mas continuando, a lateral traseira foi toda danificada na mesma altura. Quando existe uma batida muito forte em uma carroceria de monobloco, como é o caso aqui do Sandero, ele sempre gera reflexos para o outro lado. Então vamos dar uma avaliada no outro lado do carro, que ele praticamente não tem uma colisão. As rodas estão ok, suspensão ok, não tem batida desse lado. Realmente o carro rodou e bateu de um lado só. Mas dá uma olhada o que aconteceu na estrutura do carro. Olha a porta dianteira junto com a porta traseira. Subindo aqui a gente começa a perceber que a porta traseira já tem uma abertura em relação à porta... a porta dianteira tem uma abertura em relação à porta traseira. A gente consegue perceber a mesma coisa aqui na abertura, que começa pequena e ela vai abrindo, ó. E ela vai abrindo. Isso quer dizer o quê? Quando o carro levou a batida do outro lado, o outro lado encolheu. Quando um lado encolhe, o outro lado abre. Por isso que aconteceu isso daqui. Estruturalmente o carro foi todo prejudicado. Olha como tá isso. A porta abre, ela abre normalmente. Não foram deflagrados os airbags do carro, mesmo sendo uma batida lateral, ele tem uma desaceleração muito rápida. Tal, acredito eu que os airbags deveriam ter sido deflagrados, mas não aconteceu. Esse carro não tem airbag de cortina nem nada, mas o dianteiro, a frente do carro está torcida. Houve uma desaceleração muito rápida. Não entendi por que não abriu airbag do carro. Agora vamos dar uma olhada na porta traseira. Dá uma olhada na abertura que tem na porta traseira com a lateral. Tudo bem que a lateral está amassada. E notem que esse amassado não tem um sinal de batida nesse amassado. Ó, olha como está o amassado. Olha o nervo que tem aqui. Será que a porta traseira abre? Então dá para mostrar legal. Olha o que aconteceu aqui. Ele afundou tanto que ele chegou até a descascar a pintura. Mas notem que não tem uma batida, não tem um sinal de batida. O que aconteceu para ter esse nervo aqui? Exatamente a estrutura do outro lado foi empurrada, fazendo com que a estrutura do outro lado sofresse deformações. Não estão acreditando no que eu estou falando? Ah, Gui, mentira. Isso daí foi alguma coisa que bateu na hora que rodou. Dá uma olhada então, ó, no teto do carro. O teto do carro está envelopado de preto, então fica até mais fácil de visualizar. Estão vendo isso daqui, ó? Também não tem sinal de batida. Também não foi alguma coisa que voou aqui, porque o teto é uma peça bem frágil. Se voasse uma peça, ele ia afundar o teto. Não, o teto fez um nervo. Um não, né? Um nervo enorme. Ó, olha como o teto é uma peça frágil. Quer dizer, qualquer coisa que bata em cima, afunda o teto. E não foi o caso. Ele enrugou o teto inteiro do carro na mesma posição aqui, ó, da lateral. Ou seja, essa traseira torceu de um jeito que
que eu acho que eu não sei nem demonstrar aqui com a mão, mas quando a batida foi lá embaixo, do lado esquerdo, o reflexo foi exatamente do lado contrário. O reflexo foi nessa posição aqui. Então, do jeito que nervurou aqui o teto, dá para entender que a estrutura fechou. E ele aconteceu até aqui na lateral do carro. Ou seja, essa carroceria está completamente comprometida estruturalmente. Ela torceu numa posição que, para você voltar ela para o lugar, talvez deveria desmontar o carro todo e colocar a carroceria em cima de um gabarito. Porque ela sofreu vários danos em vários pontos diferentes. Aqui na abertura da porta a mesma coisa, ó. Ó como ela abriu aqui na parte superior e como ela fecha lá embaixo. Vamos lá, levantei o carro no cavalete. Uma outra dica que eu posso dar de oficina. Tem muita gente que levanta o carro no macaco jacaré e entra debaixo do carro com o carro no macaco jacaré. Não façam isso, tá? Utilizem os cavaletes. Você encontra tudo isso, loja mecânica, ó, tanto cavalete quanto macaco jacaré, mas não entre embaixo do carro quando ele tá no macaco, porque se ele descer um pouquinho não vai ser boa o que vai acontecer. Vamos dar uma olhada aqui embaixo do carro. Vou ter que ajoelhar. Eu queria colocar esse carro no elevador, mas a oficina tá lotada, então vai aqui mesmo. Dá uma olhada, ó, nessa longarina, nesse ponto aqui da longarina, ó. A suspensão foi toda para dentro. Bem provável que o que fez essa torção aqui, ó, esse nó aqui na longarina, não tenha sido nenhuma peça que bateu nela. No caso, o amortecedor, porque ela é muito mais resistente que o amortecedor. Isso daqui realmente é um ponto onde a longarina dobrou pelo impacto que houve em cima da roda. Por quê? Esse eixo traseiro, ele tá pelo menos uns 5 centímetros dobrado para dentro. Dá uma olhada aqui na bandeja, onde vai a mola de fixação, aqui onde um amortecedor. A gente consegue ver que a mola tá meio até na diagonal. E dá uma olhada no comparativo do outro lado. Ele acaba empurrando tudo isso para dentro. Ou seja, o ponto de fixação do eixo traseiro, que é a longarina do carro, acabou vindo toda para dentro, lá embaixo, ó. E quando a longarina vem para dentro, ela acaba empurrando a peça que está do lado, o assoalho do carro. A estrutura do assoalho do carro acaba sendo toda empurrada para esse lado. É difícil a gente conseguir fazer uma avaliação mostrando alguns pontos de deformação. Tem coisa que realmente fica difícil de mostrar. O ideal para mostrar um ponto de deformação desse é realmente desmontar o carro todo. Se for o caso, colocar a régua de funileiro, fazer alguns X embaixo do carro, que daí a gente vai conseguir mostrar como a traseira desse carro pendeu aqui pro lado direito. Tanto que, dá uma olhada aqui, ó, na parte do painel traseiro. O painel é onde vai fixado o para-choque traseiro e onde vai fixado o batente da fechadura da tampa traseira. Dá uma olhada como essa tampa traseira se deslocou para fora, desse lado, ó. Ela se deslocou bastante para fora e ela não está aberta. Olha do outro lado como ela tá. Quer dizer, do jeito que a batida foi aqui na lateral, empurrou o painel para lá, a tampa traseira, como ela tem 2 pontos de fixação em cima, que são as duas dobradiças, e um ponto embaixo, ela torceu. A estrutura da tampa traseira também torceu. Não adianta nem voltar a carroceria do lugar achando que a tampa vai fechar, não. A estrutura da tampa forçou, tanto que se acontecesse um pouco mais, era bem provável que o vidro traseiro poderia ter estourado. Olha aqui como a tampa encostou no vidro traseiro. Tá vendo? E olha aqui do outro lado como ela se afastou do vidro traseiro. Por que que o vidro não estourou? Porque a cola de vidro, a cola PU, que faz a fixação do vidro, inclusive é uma cola que nós temos aqui na Tony Mac. Sempre que você faz a remoção de um vidro, você tem que utilizar a cola específica para colagem de vidro. Ela tem uma certa flexibilidade, ela é um pouco macia, ela não é tão rígida. Se ela fosse muito rígida, na próxima trepidação do carro poderia trincar o vidro. Então esse vidro ele está bem prensado aqui. A cola deformou um pouco, por isso que ela abriu desse lado, mas ele está numa posição que, se forçar um pouco mais a tampa, é bem provável que o vidro estoure, porque o vidro traseiro é temperado, diferente do vidro dianteiro, que é laminado, tem uma película ali, porque é perigoso realmente o vidro estourar e machucar quem está dentro do carro. Uma outra coisa que a gente consegue perceber também na dobra que houve aqui no eixo traseiro, ó, deixa eu chegar bem próximo, dá uma olhada
enquanto esse eixo do traseiro dobrou. E o eixo é uma peça bem rígida. Olha a espessura do material, não é uma peça frágil. Então, para ela ter feito uma dobra desse jeito, imagina o quanto que isso foi empurrado para o outro lado. E daí o mesmo ponto de fixação ali do eixo traseiro, que é a longarina traseira direita, acaba indo para lá também. Por isso que ele acaba desalinhando o carro todo. O carro... Rapaz, tô até suando para gravar esse vídeo. O carro, ele é feito para deformar. Ele tem que ter esse efeito sanfona para a carroceria absorver todos os impactos que aconteceram aqui no carro, mesmo tendo uma peça rígida como um eixo traseiro, e quem está dentro do carro conseguir sair em segurança. Foi o que eu disse, eu não conversei com o dono do carro, não sei como que foi a batida, mas é bem provável que para ele não aconteceu nada. É bem provável que ele saiu ileso daqui de dentro, mesmo sem ter disparado airbag. Se ele estava usando o cinto de segurança, é bem provável que ele saiu ileso. Deve ter saído meio tonto, na verdade, né? Porque quando o carro roda desse jeito, batendo impacto, joga para um lado, joga para o outro, mas o carro tem que ter essa deformação. O carro que não deforma dessa maneira, os carros mais antigos, vamos pegar os... Antes de Opala, vamos falar dos Dodgeão, vai? Inclusive quem é apaixonado por Dodge, assiste esse podcast aqui quando o Badolato veio aqui. Eram estruturas de carro tão rígida que muitas vezes você via o carro em um acidente, o carro estava praticamente perfeito, mas quem estava dentro do carro tinha falecido, por exemplo, porque o carro não absorvia impacto, o carro passava o impacto para quem estava dentro. Aqui não. Aqui o carro é feito para deformar dessa maneira, e isso é uma perda total técnica. Foi o que eu disse, a gente não fez o orçamento desse carro ainda. Esse carro é por uma seguradora que eu desconheço, não conhecia a seguradora. Ela não vem nem na oficina fazer a vistoria do carro. A gente manda as imagens pro dono do carro, o dono do carro manda para a seguradora. Quer dizer, eu não tenho nem informação de valores, porém eu não preciso. Porque coloca aí qual que é o valor de tabela FIP, é letra G, a galera sabe qual que é o ano do carro. Então vou pedir pro editor, qual que é o valor de tabela FIP de um Sandero RS, por ser um carro que não tem peças tão caras? Talvez colocando aqui troca de para-choque, para-lama, farol, porta, lateral, eixo, talvez não chegasse ali nos 60%, 70% que tem que chegar. Mas isso realmente não importa, porque quando a gente está elaborando o orçamento, a gente coloca algumas informações que tem que ser muito bem avaliada por quem está lá dentro da companhia. E esse daqui é um caso onde a gente tem que colocar a informação que o carro sofreu um dano estrutural irreversível. É impossível de ser reparado? Não, não é impossível de ser reparado. Mas é bem provável que mesmo fazendo um reparo, não fique bom. E eu digo fazendo um reparo da maneira correta. Não simplesmente trocando, como a gente vê às vezes, trocando aqui a caixa traseira do carro. Teve até um carro que ficou famoso, que corria em uma categoria de automobilismo, acho que era um Gol G3, um Gol Bola, não lembro, que em uma batida a traseira se soltou. Por quê? Trocaram ali a caixa traseira, como chamam, e o carro estruturalmente nunca vai ter a mesma eficiência. Então, reparando da maneira correta, utilizando mesa alinhadora, ciborgue e tal, talvez esse carro ainda tenha uma estrutura tão prejudicada que você não consiga ter depois do reparo, ter a mesma eficiência da estrutura do carro. Então, esse daqui se trata de uma perda total técnica. Se vocês gostaram do conteúdo, ó, manda ver no like, como eu falei, manda ver nos comentários, compartilha pra galera também que vocês conhecem, que gosta do mundo automotivo. É difícil você encontrar informação de perda total técnica. Eu mesmo tenho o canal já há quase 5 anos e nunca tinha aparecido uma perda técnica. Agora apareceu, e esse daqui serviu muito bem de exemplo para vocês. Eu falei para vocês se inscreverem no canal, tudo, mas esqueci de falar que a Tony Mac tem outras redes sociais que vale muito a pena vocês seguirem também. O Face, TikTok, o Insta, tem muito conteúdo mais diário da oficina, comecem a seguir lá também. E também por vocês somente seguirem o canal no YouTube, vocês têm cupons de desconto para comprar na loja do mecânico, no Pneu Store, no Mercado do Pintor. São 3 e-commerce, são os 3 maiores e-commerce, cada um de sua categoria, que servem muito para consumidor final, usuário final, e serve muito para oficina também. Então dá uma olhada aqui embaixo na descrição do vídeo, tem os cupons de desconto da loja mecânica, da Pneu Store, do Mercado do Pintor, e tem também informações sobre a Consultoria Seguros, aquela corretora que é parceira da Tony Mac, onde quem fechar o seguro pela Consultoria Seguros tem uma chance muito maior de trazer o carro na Tony Mac, porque a gente sempre se importa com o direito de livre escolha. A consultoria passa realmente as informações para o cliente não cair numa roubada.
o cliente não ser enganado, como aconteceu recentemente em um carro que veio aqui na oficina. Não viu esse vídeo? Clica no card aqui em cima. Precisou de seguros, entre em contato com a consultoria. Inclusive, existe um desconto na franquia para quem fizer seguro pela consultoria e trouxer o carro na Tony Mac para reparar. Agora eu vou finalizar o vídeo, que eu tô suando para valer mesmo. O sol tá pegando. Vou voltar o Sandero pro lugar e vou gravar uma outra perda total que vai pro ar no dia do Tony Mac Avalia. Esse daqui vai embora, vamos esperar a companhia vir buscar e tchau, tchau, tanque de guerra. Ele é indestrutível, mas no caso de uma porrada dessa não tinha como segurar. Um abraço, até mais, tchau!